nessa história que o Cláudio vai contar, porque Cláudio, ontem, quando eu acompanhei essa história, eu falei, não é possível que vá terminar dessa forma. Às vezes, né, são criados enredos para a gente cair ali meio de bobo, né, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia a todos. Exatamente isso, né? Tanta confusão por nada. Sabe aquelas declarações veementes de ministros do Supremo Tribunal Federal atacando as emendas PIX, as emendas individuais, emendas parlamentares, também o governo falando em falta de transparência. Enfim, deu em nada. O fato é que se o governo venceu taxando quem assina carteiras de trabalho no Brasil, para quem emprega, perdeu essa, né? Perdeu mesmo. O Congresso Nacional acabou se impondo e conseguindo arrancar um acordo, numa reunião almoço, arrancar um acordo que manteve tudo como estava, né? Fez ali uma certa concessão para aprovar alguma medida, algum projeto, algum texto no prazo de 10 dias, que acrescenta coisas ou condições, acessórias, como por exemplo, as emendas deverão dar prioridade a obras inacabadas e coisas do gênero. Mas, a rigor, as emendas continuam absolutamente válidas e continuam impositivas. As emendas PIX, por exemplo, continuarão tendo execução obrigatória, ao contrário do que o governo pretendia. O presidente Lula pretendia tomar do Congresso, tirar do parlamento esse poder de liberação de emendas, queria voltar ao controle, como aconteceu nos seus governos anteriores, e chegou a fazer uma proposta marota de atrelar os recursos das emendas parlamentares aos programas de governo. Imagina, deputado de oposição financiando obras do governo, era o que faltava mesmo no Brasil, né? Mas tudo isso deu para trás. O fato é que outra decisão que na verdade já existe é de impor fiscalização, rastreabilidade desse dinheiro. É porque os ministros que tentaram fazer o país acreditar que essas emendas parlamentares é mais ou menos o seguinte: o deputado vai lá no Tesouro Nacional, bate a porta com a malinha, passa o rodo, enche a malinha de dinheiro e leva para o seu estado, para o seu município. Isso é mentira, né? Na verdade, esse dinheiro é enviado e chega ao município e ao estado através do Tesouro Nacional, e não sai um único centavo do Tesouro Nacional sem que isso seja amplamente documentado, transparente e, sobretudo, rastreável. Portanto, essa exigência do Supremo é uma lorota apenas para justificar aquela tentativa de devolver ao Lula o poder de liberar as emendas parlamentares. As emendas PIX, portanto, estão mantidas, também estão mantidas as emendas individuais, também impositivas, e também as emendas de bancada. Estas serão outra concessão que o Congresso fez, mas é bastante razoável. Essas serão priorizadas para obras ou projetos estruturantes. Por exemplo, até citado pelo presidente do Senado, depois em coletiva, o senador Rodrigo Pacheco. As emendas de bancada, ou seja, cada estado, a bancada de cada estado se reúne e define ali para onde vai destinar aquele dinheiro. E aí vai ser dinheiro para grandes obras de hospitais, obras de grandes escolas, de rodovias, coisas dessa natureza. Não serão admitidas, como é que eu diria, a prioridade a projetos de interesse pessoal de um ou outro parlamentar. Terá mesmo que ser do interesse daquele estado. As emendas de comissões no Senado também são mantidas, mas vagamente terão que atender o interesse nacional ou regional, como se isso já não também acontecesse. Enfim, o fato é que todo mundo já chegou combinado, né? Daquelas reuniões, como dizia Tancredo Neves, como ensinou Tancredo Neves anos atrás, né? Político competente só vai à reunião da qual já tem um resultado, né? Ele dizia que só mandava carta para alguém, num tempo de carta, né? Só mandava carta para alguém quando sabia a resposta de antemão. Foi basicamente isso que aconteceu. Os presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal, cada um tinha uma colinha, uma cópia do acordo que já tinha sido feito
E o almoço institucional foi só isso mesmo, um regabof, né? Teve ali piadinhas, eles trocaram lorotas, algumas farpas, etc. Mas estava tudo combinado e talvez por isso o presidente Lula, que foi o grande derrotado dessa história toda, preferiu não dar as caras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicou inclusive que uma das vantagens das chamadas emendas PIX é a da agilidade. Vamos ouvir como ele explicou isso. Chegamos num consenso de que as emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. Então esse é um ajuste importante que será feito a partir dessa parametrização do que são, com clareza, esses impedimentos técnicos que evitam a execução de uma emenda individual de natureza impositiva. Mas a impositividade, ela é uma regra constitucional e, enfim, aceita por todos, compreendida por todos como sendo comando constitucional, deverá ser observado. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Então, você vê aí, né, porque é que Rodrigo Pacheco é chamado pela oposição no Senado como o rei do embromation. Na verdade, tudo continua como está, né? Para resumir a ópera, é exatamente isso. Mas o que não está escrito nesse acordo, nem consta da nota divulgada logo depois do almoço, é o acordo tácito, não escrito, nem sequer mencionado na reunião, de que aquela história de dar uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal, impedir, por exemplo, as decisões monocráticas dos ministros, assim como aquela outra proposta que previa um poder ao Congresso, dá ao Congresso Nacional o poder de revisar e até anular sentenças do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que os ministros do Supremo interferem e anulam leis aprovadas e votadas e em vigor, né, no Congresso Nacional. Sabe aquela coisa toda, aquela polêmica? Por enquanto, fica na geladeira. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos, que nos traz notícias também muito importantes.